Tudo bem, pessoal? Hoje veremos o ciclo celular, que é um processo dinâmico e dividido em fases. Há a intérfase que se divide em fase G1, fase S e fase G2, e depois a fase M. Durante a intérfase, a célula cresce, replica seu DNA e se prepara para a mitose. A fase M envolve a divisão celular, permitindo a formação de duas células filhas geneticamente idênticas. Esse processo é controlado por pontos de checagem que garantem que o DNA esteja intacto e pronto para ser distribuído corretamente. Acompanhe esse vídeo para aprender mais sobre o ciclo celular. E para complementar seus estudos, aprofunde-se no papel das ciclinas, das sedecas, quinases dependentes de ciclinas, e do complexo promotor da anáfase, o APC/C. Até a próxima! Tchau, tchau! Nesta lição, falaremos sobre como as células se reproduzem. Como e por que eles fazem isso? Bem, eles usam um processo chamado divisão celular para criar novas células, chamadas células filhas. Organismos unicelulares, significando criaturas que consistem apenas em uma célula, como bactérias, geralmente se clonam durante a divisão celular. As duas células filhas que resultaram são organismos separados, neste caso duas novas bactérias geneticamente idênticas. Este é um tipo de reprodução assexual chamado fissão binária. Células em um organismo multicelular também reproduzidas por divisão celular, mas as novas células filha que são produzidas não são dois organismos separados. Em vez disso, essas novas células são apenas partes do organismo que lhe permitem crescer, ou às vezes substituem células desgastadas ou lesadas. Por exemplo, seu corpo cura um papel cortado através da divisão das células da pele que ocorrem nas bordas do corte. Em um exemplo modificado de divisão celular, as células sexuais chamadas gametas são feitas. Os cromossomos são uma parte importante da divisão celular. Então, o que é o cromossomo? Vamos olhar dentro do núcleo de uma célula. Aqui podemos observar o material genético nuclear descrito como DNA. O DNA de cada célula contém o código genético ou instruções para tudo dentro desse organismo. Olhando através de um microscópio, você pode ver que o DNA geralmente está espalhado dentro do núcleo. Parece um pouco granuloso? Quando parece assim, chamamos de cromatina do DNA. Antes de uma célula dividir, o DNA deve se copiar ou copiar para que as informações neste código possam ser transmitidas para cada célula filha. No início da divisão celular, o DNA se condensa firmemente em uma estrutura em forma de X conhecida como cromossomo. Cada lado de um cromossomo em forma de X é um cromátido irmã geneticamente idêntico, formando uma forma lateral em V. No meio, uma estrutura chamada centromero une-se aos cromátidos irmãs. Diferentes tipos de organismos têm diferentes números de cromossomos. Toda célula do seu corpo é chamada de célula somática, exceto os gametas. As células somáticas humanas têm 23 pares de cromossomos, para um total de 46. É como a diferença entre quantos pares de sapatos você tem e seu número total de sapatos. Gametas são as exceções a esta regra. Ovos humanos e espermatozoides têm apenas um cromossomo de cada par, para um total de 23. Ao contrário das células somáticas, os gametas não são geneticamente idênticos às células-mãe. Quando uma célula espermática fertiliza um ovo, ambos contribuem com os seus 23 cromossomos. Esta célula fusada, chamada zigota, tem 23 pares de cromossomos, com um total de 46. Esta visão geral da divisão celular ajudará a prepará-lo para estudar o ciclo celular, que é o ciclo de vida das células. Vamos olhar para o ciclo celular.
Esta é a vida útil de células somáticas eucarióticas. As células somáticas são qualquer célula em um organismo, exceto as células sexuais, como espermatozoides e óvulos. O ciclo celular descreve a sequência de crescimento e divisão celular. Uma célula passa a maior parte da sua vida em um estado chamado interfase. A interfase possui 3 fases, G1 e G2, essenciais para o ciclo celular. Após a interfase, ocorre a divisão celular com a fase M, processando a divisão da célula. Juntos, essas 4 fases compõem todo o ciclo celular. G1 da interfase é às vezes chamada de crescimento 1 ou gap fase 1. Em G1, a célula cresce e executa suas funções específicas importantes para o organismo. Algumas células, como musculares e nervosas, deixam o ciclo celular após G1, pois não se dividem novamente. Depois que uma célula cresce, ela entra na fase S e não pode mais funcionar bem e precisa se dividir. S significa síntese, o que significa fazer porque uma cópia do DNA está sendo feita nesta fase. Uma vez concluída a replicação do DNA, a célula entra na fase G2, também chamada de crescimento 2 ou fase de gap 2. É importante mais preparativos para a divisão celular na fase G2, assegurando a eficiência. Agora que a interface acabou, a célula está pronta para a divisão celular, o que acontece na fase M. A fase M tem 2 eventos. O principal evento é a mitose, a divisão nuclear, seguida pela citocinese, a divisão do citoplasma. Então, no final da fase M, você tem 2 células filhas idênticas uma às outras e idênticas à célula original. Vamos revisar o ciclo celular detalhadamente, descrevendo o ciclo de vida celular. O ciclo celular inclui 4 fases, 3 interfases e uma divisão celular. A maioria do crescimento e função celular ocorreu durante G1. Quando a célula precisa dividir, entra na fase S. Nesta fase, as células replicam seu DNA. A replicação só significa que a célula faz uma cópia do seu DNA. Na fase G2, a célula passa por preparações adicionais para a divisão celular. Finalmente, temos divisão celular na fase M. A fase M consiste em mitose, que é divisão nuclear, e citocinese, ou divisão do citoplasma. Exploraremos os detalhes da mitose e da citocinese separadamente. Vamos fazer uma revisão rápida do ciclo celular para ver onde eles se encaixam. As fases G1, S e G2 compõem a interfase e a fase M representa a divisão celular. A divisão celular inclui a divisão do núcleo, chamada mitose, e a divisão do citoplasma, chamada citocinese. A mitose é dividida em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. A prófase é a fase mais longa da mitose. Profase é quando a cromatina começa a se condensar na forma de cromossomos e o nucleolo desaparece. O DNA replicado anteriormente enrolou firmemente os cromátidos irmãs. Pela primeira vez, você vê cromossomos individuais. No centro de cada cromossomo, um centrômero unia os cromátidos irmãs juntos. Enquanto isso, no citoplasma, microtúbulos conhecidos como fibras fusilares começam a ventilar de 2 conjuntos de estruturas pareadas chamadas centríolos. As fibras do eixo se alongam à medida que os centríolos começam a se mover para os lados opostos ou os polos da célula. Quando isso aconteceu, a membrana nuclear que rodeia o núcleo desapareceu.
Agora que os cromossomos não estão mais separados do citoplasma, as extremidades opostas das fibras do fuso podem ligar aos centrômeros. A célula então entra em metáfase. Os centriolos completam seu movimento para os polos da célula, enquanto as fibras do fuso alinham os cromossomos no equador da célula. O alinhamento de ponta a ponta do cromossomo resulta em cromátidas irmãs em ambos os lados do equador. A fase seguinte é a metáfase. Durante a fase anterior, as fibras do fuso separam os cromátidos irmãs no centro. Uma vez separados um do outro, cada cromátide é chamada de cromossomo. O cromossomo de fita única assume a forma de V. Quando as fibras do fuso encurtam, arrastam-nas pelo citoplasma gelatinoso. Os cromossomos se movem para os polos opostos da célula em direção aos centriolos. É comum confundir centriolos com centrômeros, que conectam cromátides. Lembre-se, os centriolos estão nos polos da célula. A telofase é o estágio final da mitose. Na telofase, uma membrana nuclear reforma em torno de cada conjunto de cromossomos. Então, o cromossomo se espalhou para a cromatina e o núcleo se tornou visível novamente. Mitose, a divisão do núcleo, está agora concluída. A etapa final da fase M é a citocinese, a divisão do citoplasma. Nas células animais, a citocinese ocorre pela constrição da membrana celular. Isso gradualmente pitará o citoplasma até que duas células filhas idênticas se formem. Por outro lado, as células vegetais não podem ser apisadas em duas porque têm uma parede celular rígida ao redor da membrana celular. Em vez disso, o material da parede celular se monta ao longo do equador, formando uma estrutura chamada placa celular. A placa celular cresce até se fundir com a membrana celular existente, separando a célula em duas células filhas. Com o tempo, novas paredes celulares se formam entre as duas células filhas.